Olá, terceiro A, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham passado uma boa semana. Nós estamos iniciando hoje o nosso segundo bimestre e vamos iniciar com a nossa rotina dessa semana. Lembrando que a nossa primeira atividade do dia sempre é assistir o Centro de Mídias. É muito importante que vocês assistam essas aulas, tá bom? Quem não tiver conseguindo acesso ao aplicativo, é só me avisar que eu ajudo vocês para vocês conseguirem fazer o acesso, tá? Lembrando que as aulas do terceiro ano são todos os dias, de segunda a sexta, das 10h30 ao meio-dia, tá bom? Então, lembrando sempre que a gente sempre inicia com a data. Então, hoje é São Paulo, dia 8 de junho, já estamos no mês de junho de 2020. Nossa atividade de português, nós vamos usar esse livro aqui, nosso livro de português, e nós vamos fazer da página 45 até a página 47. Para vocês poderem realizar essas atividades, vocês vão responder as perguntas, todas as respostas são feitas no próprio livro, tá bom? Mas antes disso, a gente vai ter que relembrar um pouquinho sobre a separação das sílabas. Vocês lembram o que são as sílabas? Então, a Pro vai relembrar um pouquinho aqui com vocês como funciona a separação das sílabas e como elas são divididas. Então, vamos lá. Aqui nós vamos entender um pouquinho como funciona a separação das sílabas. Aqui nós temos a palavra bola. A palavra bola, ela pode ser dividida em sílabas e as sílabas em letras. Então, sílabas são os conjuntos, as famílias silábicas. Por exemplo, na palavra bola, quantas sílabas nós temos? Se nós formos falar a palavra bola bem devagar, nós vamos falar assim, ó. Lá. Então, a palavra bola tem duas sílabas, porque ela pode ser dividida em duas partes. Vamos pegar outra palavra. A palavra cabelo. Se nós formos falar a palavra cabelo bem devagar, cada pedacinho dela, então nós vamos falar cabelo. Então, a palavra cabelo pode ser dividida em 3 sílabas. Cada pedacinho desse é uma sílaba, ó. K é uma sílaba, B é uma sílaba e o lo é outra sílaba. Essa separação ela é importante, por exemplo, quando nós estamos escrevendo um texto e não cabe, lembra? Às vezes você chega lá no final da linha e a palavra não cabe. Então, a gente precisa saber onde é que essa palavra pode ser quebrada, separada, que ela só pode ser separada na sílaba, no final de cada sílaba. Então, é importante que a gente saiba onde termina cada sílaba para que a gente faça a separação da palavra corretamente. Além disso, cada palavra ela é separada com uma determinada quantidade de sílabas e dependendo da quantidade, ela vai receber um nome diferente em cada separação. Nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Classificação das sílabas. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, como é o caso da palavra sim, sim não tem apenas uma sílaba, é tudo junto, a gente fala assim, ó, sim. Quando ela tem apenas uma sílaba, ela vai receber o nome de monossílabas, que são as palavras que têm apenas uma sílaba. E as palavras que têm duas sílabas, por exemplo, uva, uva. Uva tem duas sílabas. Então, as palavras que têm duas sílabas, nós chamamos de dissílabas. Depois, nós temos as palavras que têm 3 sílabas. Por exemplo, furacão. Furacão tem 3 sílabas. Então, nós chamamos elas de trissílabas. E, por último, qualquer palavra que tenha mais de 3 sílabas, 4, 5, 6, por exemplo, antigamente. Antigamente tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, ela tem mais de 3, certo? Então, nós chamamos elas de polissílabas. Mais uma regrinha importante na separação das sílabas. Nós temos as letras que formam os dígrafos, que são o RR, SS, SC, SC cedilha, X e S e X e C.
Quando nós fazemos a separação das sílabas que contém essas letras, nós não podemos deixar que elas fiquem juntas. Elas não podem ficar juntinhas. Então, por exemplo, no caso da palavra terra. Na palavra terra, nós temos o dígrafo RR. Então, quando nós formos separar, nós vamos separar assim, ó, terra. E nós não podemos deixar os dois R's juntos. Então, vai ficar assim, ó, terra. Aqui, ó, no caso da palavra pássaro. Pássaro vai ficar assim, ó. Paz, sa, ro. Os dois S's, eles não podem ficar juntos. Então, vai ficar paz, sa, ro. No caso da palavra descer, onde nós temos o dígrafo S e C juntos, também nós vamos separar bem aqui, ó. Não podem ficar juntos, então vai ficar o S vai ficar de um lado e o C vai ficar do outro lado. Descer, certo? Essa regrinha é muito importante. Bom, agora que vocês já entenderam como funciona a separação das sílabas, como que funciona quando nós temos RR, SS, SC, entre outros dígrafos. E também vocês já sabem como se chama cada separação de sílabas, dependendo da quantidade de sílabas que tem cada palavra. Por exemplo, quando é uma só, quando é duas, três ou mais de três. Certo? Então, na página 45, nós vamos ter, a nossa primeira atividade vai ser de separação de sílabas de 4 palavrinhas. Então, nós temos a palavra aranha, carrapato, sapo e orquestra, que são palavras que estavam naquele texto que a gente leu anteriormente. Lembra? Sobre a orquestra? E aí, tá pedindo para vocês separarem as sílabas, dizerem quantas sílabas que tem cada uma dessas palavras e como elas se chamam. Então, por exemplo, se a palavra aranha, se a gente for separar a palavra aranha, vai ficar assim, ó, aranha. A palavra aranha tem quantas sílabas? A palavra aranha tem 3 sílabas, então ela vai se chamar trissílaba. E assim por diante com as outras atividades. Depois, nós temos a separação de sílabas com palavras que têm SS e RR, que eu já ensinei, que elas não podem ficar juntas. Então, quando vocês forem separar, por exemplo, aqui temos a palavra missa. Se nós formos separar a palavra missa, vai ficar assim, ó, missa. Então, um S tem que ficar de um lado e o outro S tem que ficar do outro lado. Eles não podem ficar juntos, então se atentem bem a essas palavrinhas, certo? Na página 46, nós temos uma explicação da importância da separação das sílabas. Olha só, por que aprendemos a separar as palavras em sílabas? Uma das razões é que quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Por isso, precisamos pensar em como é possível separar as sílabas das palavras. Observem a imagem abaixo e a imagem ao lado. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a palavra pensador. E aí, imagina que eu fui escrever pensador, estava terminando a linha e não cabia. Então, ó, pen e o sador ficou embaixo. Ou, no caso aqui, ó, pensar, aí não coube o dor, então o dor ficou embaixo. Aqui nós temos outros exemplos. Então, nós temos a palavra paralelepípedo, que foi separado, ó, de diferentes formas, tá vendo? Ó. Em uma ficou o pá só em cima e o paralelepípedo embaixo. Outro par em cima, ó, diferentes separações. Vocês viram como é importante a separação das sílabas? E aí, vocês vão ter alguns exemplos de algumas palavras, por exemplo, trabalhador, alimento, onde vocês vão usar as linhas e dizer como daria para separar, igual a imagem anterior ensinou, tá bom? Depois, na página 47, que é a última página que nós vamos fazer, ó, a aluna copiou o texto. Se vocês verem, ó, no final, por exemplo, a palavra zangões. Zangões não cabia, tá vendo? Estava quase chegando, mas ela separou a palavra, então ela pôs, ó, zangões. Aqui, ó, outra palavra, sapo. Então, sa ficou em cima e o pô embaixo. É importante que sempre que a gente faz a separação, na linha de cima, ó, tem que ficar o tracinho, tá? Na de baixo não precisa. Por exemplo, aqui, ó, ela separou, sapo. Aí, para dizer que fez a separação, precisa desse tracinho aqui. E aí, embaixo, vocês têm um texto. Então, ó, complete o texto abaixo com as palavras dos quadros, separando as sílabas de forma adequada no final das linhas. Então, mesmo que couber,
a palavra inteira, vocês precisam separar. Então, as palavras são como, pela, nadar e fazem. Em matemática, nós vamos estar respondendo nosso livro do EMAI, que é esse daqui. Nós vamos fazer as páginas 39 e 40. Eu vou fazer a leitura e fazer a explicação aqui juntinho com vocês, tá bom? Então, aqui na página 39, nós temos a atividade 7.1. Você conhece o mapa da sua cidade ou do seu bairro? Observe uma representação das proximidades da escola de Pedro. Então, aqui tem uma imagem representando as proximidades, o que tem próximo da escola do Pedro. Embaixo está pedindo, escreva um pequeno texto descrevendo informações contidas nessa representação. Ao observar essa imagem, o que vocês conseguem identificar? O que tem aos arredores da escola do Pedro? Na página 40, nós temos a continuação dessa atividade. Então, vamos ter assim. Com base na representação das proximidades da escola do Pedro, analise a situação a seguir e responda as questões. Pedro quer ir à padaria. Como ele pode chegar lá saindo da escola? Proposta 1. Carlos sugere que ele ande 4 quarteirões, passando pelo hospital, virando à esquerda, passando pelo bar, virando novamente à esquerda e virando à direita, passando pela farmácia, encontrará a padaria. Proposta 2. O Júlio fala que é melhor ele seguir a própria rua da escola, passando pela igreja, virando à esquerda e depois até a padaria. Letra A. Você acha que as instruções são claras e ajudam a realizar as tarefas? Ali, as informações que estão sendo dadas nas propostas, explicando como ele vai até um lugar, vocês acham que está clara? Ela ajuda de certa forma? B. Qual o caminho mais curto para chegar na padaria? Seguindo as dicas do Carlos ou as do Júlio? Então, vocês vão observar os dois caminhos que eles indicaram e dizer qual dos dois indicou o caminho mais curto. Letra C. Escreva um bilhete para orientar um amigo que está no hospital e quer ir ao banco, mas não sabe o caminho para chegar até lá. Então, olhando ali, observando a imagem, vocês vão imaginar que um amigo está no hospital e que ele quer ir até o banco e você que tem que explicar para ele como ele faz isso. Quais instruções você daria? Por hoje é só, meus amores. Como sugestão de leitura, eu vou deixar aqui para vocês o livro A Flor que Chegou Primeiro, tá bom? Façam a leitura, lembrando que é importante que vocês leiam todos os dias, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.